Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje vai começar a leitura bíblica 2022. Eu vou começar a ler capítulo por capítulo e eu vou começar a gravar e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que Deus nos revela na sua palavra. Gênesis, capítulo de número 1, e eu vou começar a leitura. O título é assim: a criação dos céus e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez as separações entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separações entre águas e águas. E Deus, aí a expansão e a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que de fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente esteja nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na terra, expansão dos céus, para ver as separações entre o dia, e sejam ele para sinais e para tempos determinados, e dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e foi assim. E Deus foi os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer as separações entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voa as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes baleias e os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e toda ave e as asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves multiplicai na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Fez Deus as bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, gados conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o domínio sobre os peixes dos mares, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, conforme a todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, e a imagem de Deus criou o macho e fêmea, e os criou. E Deus abençoou, ele disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra, sujeitai domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado erva que dá semente, e cada sobre a face da toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, serve o homem para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, e a alma vivente, toda erva verde, lhes será mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Aqui termina o capítulo de número 1. Ele vai falar sobre a criação de todas as coisas, mas o que eu posso tirar desse capítulo é o seguinte: vamos aprender com Deus. Na vida, irmãos, preste bem atenção. Nós encontramos barreiras. Por exemplo, quando eu falo de criar, o verbo criar é fantástico.
Deus aqui, ele mostra criatividade. Por exemplo, quando nós vamos crescendo, quando nós somos pequenos, por exemplo, e a gente começa a estudar e a gente vai chegando na fase adulta, nós normalmente vamos se especializar em alguma coisa. Por exemplo, às vezes você tem a vontade de escolher alguma profissão, mas você vai perceber que nós encontramos um monte de tipo de barreira. Por exemplo, eu quero ser um médico, mas na minha cidade, irmãos, tem um monte de médico. Já é uma barreira. Ah, eu quero ser um professor, mas às vezes na sua cidade lá tem um monte de professor. Também é uma barreira. Talvez nem seja nisso, mas às vezes você está na área da igreja, na área do ministério, às vezes você quer tocar, mas lá na sua igreja lá tem um monte de gente que toca também. Também é uma barreira. Às vezes você quer pregar, mas na sua igreja lá talvez tem grandes pregadores que trazem mensagens fantásticas, irmãos, que você fica até meio assim, será que eu vou conseguir ou não? É uma barreira. Mas aonde nós rompemos a barreira? Nós rompemos a barreira aqui, ó, na criação. Você precisa criar criatividade. Por exemplo, se você for um médico, na sua cidade talvez tenha um monte de médicos, mas a única diferença que você vai ter entre os médicos é que você é um médico criativo, um médico diferenciado. Por exemplo, se você for um professor, você vai dar aula diferente dos outros professores. Você vai ter a criatividade para superar os outros professores. Por exemplo, se você quer tocar lá na sua igreja e você vê lá que todo mundo canta bem, mas você tem que ter um diferencial, a criatividade. Você vai ser um músico diferente. Por exemplo, se você quer pregar, irmãos, todo mundo ali prega bem, mas você pode criar algo diferente e você pode ser criativo, você vai pregar diferente. Então tudo que você for fazer, irmãos, seja criativo, porque na criatividade você vai superar todas as barreiras. Foi assim que Deus começou a criar os céus e a terra, e nada se compara a Ele, que Ele fez tantas coisas. Então você percebe que Deus é um Deus criativo. Então busque essa criatividade aí, porque afinal de contas nós somos o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Deus criou nós como imagem e semelhança. Então, as mesmas atitudes que Deus produz, Ele quer que você produza. Então, seja criativo. Deus abençoe, fica com essa palavra e tchau! Vamos para a próxima, num dia que eu estiver pronto para gravar. Deus abençoe, bom feriado. Tchau!